Olá, bem-vindo ao Endireitando. Eu sou Amanda Cunha, advogada e consultora jurídica. E hoje queria conversar com vocês sobre um tema muito importante na nossa vida, jurídica e na vida dos clientes também, da sociedade, que é a cobrança da consulta jurídica. Há uma resistência muito grande em cobrar e pagar esse serviço, talvez porque não tenham, às vezes, o conhecimento necessário do que está por trás dessa questão. Lembrando que a consulta ela é uma efetiva prestação de serviços e se trata de um dos muitos serviços que um escritório, que um profissional do direito pode proporcionar a você. Então, quando se fala de serviço e de trabalho, o mesmo tem que ser remunerado, com algumas exceções, obviamente sempre há exceções à regra, é um serviço. Gostaria de começar com um exemplo, Por exemplo, perdão. Quando nós vamos ao consultório médico, quanto dura em média uma consulta? Com algumas exceções, ela dura de 5 a 10 minutos. Uma coisa curiosa é que ninguém pergunta se o médico cobra consulta. Quem não tem convênio, por exemplo, vai perguntar quanto é a consulta antes de marcar, não é? Mas no caso da advocacia, não. A pessoa já liga ou já manda o WhatsApp ou e-mail, já trazendo toda a questão e querendo uma solução para ver se contrata você. Então, quer dizer, você não tem uma contratação garantida, você não tem a garantia de que vai prestar aquele serviço para o cliente, para porventura cobrar honorários e receber pelo seu serviço, dá a solução, esclarece todas as dúvidas dele e não recebe por isso. Não tem como isso continuar. A gente tem que desconstruir essa ideia de que tirar uma dúvida, de que simplesmente dar uma resposta é uma coisa de menos importância, porque não é. Nenhum conhecimento que você venha a obter de um profissional é uma mera informação. Porque você está seria a mesma coisa que você usufruir de um serviço que é oneroso sem receber por ele, né? O que é importante também ver que eu não acredito e eu não posso culpabilizar a sociedade por essa resistência. Em alguns casos, há uma resistência imotivada pela consulta, pelo pagamento da consulta, porque a pessoa sabe que o seu assunto é complexo e que não seria nenhuma duvidazinha, então deveria partir do bom senso de que aquele trabalho tem que ser remunerado. Mas voltando para o que eu estava introduzindo, se alguém tem uma responsabilidade sobre essa resistência no pagamento, é o próprio mundo jurídico, porque foi disseminado por muito tempo justamente essa impressão de que não haveria cobrança, né? E a gente pode fazer um paralelo com escritórios do mundo inteiro, notadamente Estados Unidos, em que nunca você vai ver uma pessoa questionando o porquê de haver uma cobrança para uma consulta. Ninguém menospreza o trabalho que é feito ali naquela consulta, naquela conversa, que é uma efetiva prestação de serviços. Preciso repetir esse teor. Como eu fiz uma publicação de que faria a postagem desse vídeo, eu recebi algumas perguntas através do direct do Instagram. Eu gostaria de dividir uma que eu achei curiosa aqui e que é a do nosso cotidiano. A pergunta da Luciana, e ela pergunta o seguinte: doutora Amanda, por que devemos cobrar somente para responder uma pergunta? Eu vou ler a resposta que eu dei para ela. Bom, não se trata apenas de responder uma pergunta, mas de avaliar todo o contexto e dar um esclarecimento que cabe à sua situação. Para que a gente forneça esse esclarecimento, isso nos custou anos de estudo e preparo e ainda nos custa, porque trabalhamos com especialização diária, com leitura de artigos, com estudo. E além disso, a gente tem uma responsabilidade de prestar a informação correta. E essa informação possui muito valor, tanto patrimonial quanto emocional. Então a gente não seria justo esperar de um profissional, qualquer que seja, que ele entregue uma solução, que ele entregue uma informação de tamanha responsabilidade sem receber a remuneração. Nós somos como qualquer outro profissional. Nós trabalhamos com o objetivo de nos sustentar com os valores, com os honorários advindos do nosso trabalho. Nós nos formamos para isso. Então é importante que a sociedade entenda o porquê da cobrança jurídica. Bom, uma outra pergunta foi acerca da questão do advogado que coloca no seu cartão
nos seus layouts a questão da consulta grátis. Bom, não quero entrar na questão ética de captação de cliente, mas eu acho que o advogado, nesse caso, a pessoa não quis que eu falasse o nome, mas autorizou dizer que é um profissional. Doutora, eu poderia colocar, então, consulta grátis? Como fica a situação da consulta grátis nos layouts e nos nossos cartões de visita? Bom, eu acho ruim. Eu acho uma questão de concorrência desleal. Mas não quero me estender justamente na questão da ética. Eu diria que você está passando uma ideia de desvalor. Talvez você não tenha confiança suficiente no seu conhecimento, no seu trabalho. Não acredite que esteja passando a informação mais coerente, mais aplicável naquele caso. Então, você também passa uma insegurança para o cliente, né? Uma coisa interessante é, o que nós pensamos quando vemos assim um produto ou um serviço sendo vendido a um preço muito baixo ou de graça? A gente sempre pensa que tem algum problema com ele, né? Até uma consulta médica, consulta grátis e tal, a gente acha que está acontecendo algum problema ali, enfim. Então, por que com o advogado, que vai tratar de algo às vezes extremamente importante para a sua vida, ele não pode fazer uma cobrança do trabalho dele? Vamos refletir sobre isso por um momento. A gente às vezes vem a pessoa falar conosco, nos liga para o nosso escritório, dizendo que tem uma questão de vida ou morte, que é para ontem, né? Que não está dormindo por causa daquilo. Você faz um breve esclarecimento e informa que a cobrança da consulta, e eu vou precisar dar uma pausa só